Fala pessoal, tô aqui com o Gabriel da Ave Marena hoje. Gabriel possui graduação em Biomedicina pela Universidade de Araraquara, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal pela mesma universidade. Atualmente, é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp de Araraquara. Bem, durante a graduação, Gabriel trabalhou na avaliação de infecções parasitárias em crianças nas cidades de Monte Alto e também Araraquara. Em seu mestrado, participou no desenvolvimento de novas abordagens nanotecnológicas no combate a doenças infecciosas através da investigação das atividades antimicrobianas de produtos naturais, além de análises toxicogenéticas desses produtos, visando o bem-estar da população. É justamente esse último ponto do bem-estar da população que vai reger hoje o nosso bate-papo, através do título A Atuação do Biomédico na Área Acadêmica. Trago também aqui as palavras ditas pelo presidente do Conselho Federal de Biomedicina, Silvio José Secchi, na qual ele diz: o trabalho desempenhado por nossos profissionais mostra aos olhos do mercado internacional a sólida conformação científica aplicada nas academias do Brasil e tem contribuído de forma significativa e efetiva no combate e tratamentos de doenças por todo o mundo. E é esse papel do biomédico que nós vamos tratar aqui hoje, no combate de doenças por todo o mundo, tal como o bem-estar que foi visado por Gabriel durante o seu mestrado, o bem-estar da população. E nós vamos começar esse bate-papo falando sobre as bolsas que são fornecidas como fomento para esses alunos desenvolverem uma pós-graduação, podendo assim melhor se aplicarem na pesquisa. E nós sabemos que as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior CAPES e também da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui no estado de São Paulo, a FAPESP. Bem, visando todo esse enredo, eu pergunto, bora conversar, Gabriel? Já, bora conversar. Eu agradeço pelo convite, né? Os 4 anos aí de graduação pela Universidade de Araraquara, Uniara, né? 4 anos juntos, no sofrimento, mas também gratificante. Sim, Depois 2 anos aí de mestrado, né? Pegamos aí um ano, né? Um ano e pouquinho, porque sim, eu comecei um ano depois, um ano antes, né? Mas exatamente. também pelo grupo Mutagenes ali da pós-graduação da Uniara, né? Muito bem orientado pela professora Flávia Rezende, minha Exatamente. orientadora, sua orientadora, né? Mais 2 anos, né? Aí juntando dá em 6 anos, né? De Parceria, graduação e pós-graduação, a parceria, e que continue por muitos anos, né? com certeza. E bora conversar sobre a área da biomedicina, né? Específica para a área de pesquisa, área acadêmica, né? Sim, Que é uma área muito importante que o biomédico pode seguir, né? sim. E vamos conversar sim. E sobre essa questão das bolsas, Gabriel, esses órgãos públicos que nos fornecem o apoio financeiro durante essa pesquisa também, e sobre o atual cenário no Brasil em relação aos cortes de bolsas que nós temos sofrido, é, vamos destrinchar um pouco sobre isso. O que você pensa a respeito de todo esse cenário, as mudanças que nós estamos enfrentando? Digamos que essas bolsas são de extrema importância para o pesquisador e para a pesquisa, para o conjunto em si, né? O aluno, o estudante ali, o pós-graduando, ele recebe o apoio financeiro, né, para Sim, se manter, né, porque é essencial, é um salário científico, né, que a gente precisa sim, disso, né, e também o grupo, todo o conjunto precisa dessas bolsas, né, porque a gente sabe que algumas bolsas elas fornecem, além do suporte mensal ao aluno, eles fornecem também uma bolsa para que o aluno consiga materiais para experimentos clínicos ou pré-clínicos, né? Então, essas bolsas, no caso da CNPq, a CAPES, a FAPESP, são de extrema importância, não para o aluno somente, mas também para o conjunto e para a pesquisa em si. Nós temos aí pesquisas extremamente importantes, né, descoberta de anticorpos, né, sim. vacinas, né, curas, apoiadas 100% por essas bolsas nacionais, né? Eu Só acho que que nós temos um também, cenário. eu acho que vale a gente lembrar também que para receber uma bolsa
é necessário você ter uma dedicação exclusiva a esse trabalho, né? Exatamente. Algumas pessoas às vezes não sabem, então vamos deixar claro aqui, para ser Isso. um bolsista desses órgãos públicos de fomento, você tem que ter uma dedicação exclusiva a esse trabalho de pesquisa. Realmente um trabalho. Exatamente. Às vezes perguntam, eu faço pós-graduação, mas você não trabalha? Exatamente. A pós-graduação é um trabalho, é um serviço. Eu vou dizer o meu exemplo, eu tive que abrir mão de um contrato de um laboratório externo, porque eu deveria, caso eu aceite, não é obrigado você aceitar a bolsa. Você pode fazer a pesquisa e trabalhar, né? E, é lógico, você não vai ganhar nada com isso, a não ser o seu salário do seu emprego, né? Sim. Mas eu escolhi a bolsa e quando eu escolhi a bolsa, eu tive que pedir demissão. Então, a partir do Abdicar momento do que seu você trabalho. aceita a bolsa, você tem que se dedicar exclusivamente à pesquisa. Você deve satisfação e deveres à faculdade, Sim. né? E em relação à situação, a situação não é nada legal, né? Nós tivemos aí um corte gigantesco de bolsas, né? Tanto a CAPES, a CNPq, drasticamente. Mais de 6 mil bolsas foram cortadas em 2019. Eu não sei se esse ano teve uma atualização desse número, né? E em Esse plena ano, pandemia, né? sim. Em pleno tempo que há necessidade de mais pesquisas. E nós tivemos o caminho oposto, né? A queda drástica. E isso você tem uma queda do número de alunos interessados. Não que não estejam interessados, mas assim, não consegue. Você vai sair fora do seu lugar, você mora longe, então você precisa se hospedar, você precisa se alimentar, e realmente a gente não consegue isso de graça. Né? Então o aluno acaba desistindo da pesquisa. Tanto aqui os processos seletivos aqui pela Unesp de Araraquara caíram muito a quantidade de alunos. Imagina. Uma, duas bolsas disponíveis. Então você tem uma E não queda é por drástica de falta de pesquisa. competência, né? Nós sabemos que há Exatamente. muitos estudantes aí que teriam um potencial gigantesco para desenvolverem pesquisas que renomeariam o nosso país de uma forma muito significativa. Exatamente. A economia, a pesquisa é um grande foco da economia nacional. Sim, Né? Nós vemos vários países, às vezes, que se enriquecem muito, né, com a pesquisa, vendendo fármacos, vendendo vacinas, né? Você imaginou quanto que vai lucrar o país que conseguir a produção da vacina contra o SARS-CoV-2? Isso é pesquisa, né? E exige no momento um gasto gigante, mas logo vem um lucro, né? Mas não é sim, lucro financeiro apenas, lucro socioeconômico, é lucro, é toda a parte, educação, né, saúde, né, e economia. Então nós temos todas essas partes envolvidas, né? E o cenário é complicado, é alarmante. Não quero desanimar as pessoas que querem fazer pós-graduação. Pelo contrário, façam pós-graduação. Se você tem vontade, faça pós-graduação, né? Se entregue, né? sim. Você vai conseguir. Mas, eu aviso, o ambiente não está muito favorável, legal. A própria FAPESP, né, a exigência da FAPESP é muito maior agora. Né? Não é impossível, mas não é assim qualquer um que consegue uma bolsa FAPESP. Né? Você precisa se dedicar muito mais. Então, as exigências aumentaram. Então, a dificuldade aumentou. Né? Mas, lógico, né, é possível, né, basta a gente persistir. Exato. E ainda nesse contexto, tem uma biomédica pernambucana, Débora Zarfolin, que recebeu um prêmio do MIT em 2016 sobre uma pesquisa que ela estava desenvolvendo um chip que fosse capaz de detectar até 18 tipos de cânceres. E, entretanto, ela não recebeu o fomento necessário dentro do Brasil. Ela precisou promover essa pesquisa para outros países, na qual puderam assim financiar o desenvolvimento dessa pesquisa. Aqui não foi possível. Então nós vemos assim, eu vou deixar o link depois também. Essa notícia foi publicada no G1, inclusive, e algumas coisas assim que na pesquisa acabam nos entristecendo, porque você disse sobre a dedicação e a persistência. Realmente, eu acredito que assim, não só na pesquisa, né, mas em qualquer âmbito da nossa vida, nós precisamos persistir naquilo que nós queremos, naquilo que nós sonhamos. E a pesquisa
Eu digo que é aquele sonho de algumas garotas que, eu quero ser uma princesa um dia. Hoje em dia as meninas sonham em ser cientistas, em ser pesquisadoras, né? E eu acho que a gente pode levar isso para frente. Eu acho que a gente pode sobressair a todas essas dificuldades e aí que eu consigo visualizar esse rompimento de muros entre a universidade e as empresas. Seria realmente assim uma reviravolta na pesquisa quando a gente conseguir abranger assim essa união entre pesquisadores e empresas. Eu acredito que vai ser muito diferente a pesquisa no nosso país, né? Exatamente, Nádia. Seria um número gigantesco de brasileiros saindo para fora, porque aqui não encontram oportunidades ou que não são apoiados financeiramente, né? A pesquisa, ela precisa de recursos financeiros. Você não tem pesquisa se você não tem dinheiro, né? Você precisa disso. Então, outros países aproveitam, né? Quantas notícias a gente vê? Pesquisa anticorpo contra SARS-CoV, onde? Estados Unidos. Vacina estágio 3, né, contra o SARS-CoV. Que país? Inglaterra. Né? Mas financiado por quem? Por muitas empresas. Então, Exato. falta isso no Brasil. Sim. Estimular, ajudar, né, e também parcerias. Eu sei que o Exato. governo, né, não tem esse suporte. O governo tem, mas se ele buscasse mais parcerias com outras empresas, principalmente empresas farmacêuticas, né, Sim. esse suporte seria maior. Não. E muitos brasileiros indo para o exterior e ganhando prêmios por lá. Né? Sim. O brasileiro ganha prêmio e tal, mas onde foi feita essa pesquisa? Aqui no Brasil que não foi. Então há Sim. muito que melhorar nessa parte. E mesmo assim a gente ainda pode citar uma biomédica também que se destacou nesses últimos dias em Exatamente. relação a SARS-CoV-2, que é a Jaqueline Goss, que foi responsável pelo mapeamento do genoma do coronavírus no Brasil. Que é E essencial a importância, algumas, né? exatamente, e mostrando para as pessoas também ali a participação da biomedicina na pesquisa, né? E é outra coisa, assim, que algumas pessoas podem não entender. O mapeamento do genoma, qual a importância disso? Mas isso pode nos permitir desenvolver medicamentos mais eficazes, conhecer o mecanismo ali de ação desse vírus, o modo, em palavras assim mais compreensíveis, o modo que ele pode afetar essa pessoa, trazendo a doença. E todo esse combate contra esse vírus vem através desse sequenciamento de genoma. Então, a importância da pesquisa, aqui a gente consegue ver isso. Eu gosto muito de dizer isso, além de tudo, nós vemos que é uma mulher, ela é negra, então, assim, é uma valorização muito grande para a gente, em meio a todas essas crises que nós estamos enfrentando, de racismos, etc. e tal, hoje em dia, nós podemos ver, é uma biomédica, uma mulher e negra. Então, a pesquisa, ela sobrepõe todos esses pontos, né, que hoje em dia nós estamos vendo no mundo de preconceito, de perda, né, de algumas coisas que seriam funcionais, né, como ver o outro como a si mesmo, como compreender que gênero não existe sobreposição, não existe superior, né. E é bonito se ver, né? É uma quebra de barreiras, né? Uma Ela quebra de barreiras. simplesmente descobriu algo que vem antes de tudo. É a base de Exato. tudo. É a parte molecular. Você não conhece um microorganismo ali sem a informação genômica, é um microorganismo. Eu não sei o que ele faz, eu não sei que doença ele causa, eu não sei como ele faz para atacar o microorganismo, o hospedeiro, como ele Sim. ataca, como se transmite, né? A partir que você tem essa informação genômica, você tem tudo. Eu Você tem posso toda. trabalhar um fármaco nessa região. Eu posso tentar matar o microorganismo nessa região. Por quê? O sequenciamento genômico foi informado. E por uma biomédica negra e mulher. Exato. É uma Para quebra de quem não. barreiras. Exatamente. É bonito mesmo, como você disse, é bonito. E para quem não entende o que é um sequenciamento genômico, aqui a gente pode trazer como um código de barras do vírus, do SARS-CoV-2, onde você pode identificar ali o que ele é, o que ele faz. Então seria um código de barras para quem não entende do vírus, né? Gabriel, já que a gente está nesse lema de pesquisa,
quais seriam os passos para o desenvolvimento da pesquisa? Você como doutorando, o que você pode assim nos deixar aqui como ensinamento dos passos do desenvolvimento para a pesquisa? Gostar muito do que faz. O primeiro. Né? É a primeira, é a primeira parte que tem que ser seguida. Tem que gostar. Assim como o analista clínico, assim como o esteticista, assim como qualquer outra área da biomedicina ou da área da saúde. Né? Gostar do que faz, porque barreiras vai enfrentar. E não são barreiras curtas, são barreiras gigantescas. Você tem que saber escalar ali e ou derrubá-las. Né? E vão vir muitos obstáculos pela frente. Né? Mas o que é uma guerra sem obstáculos? Né? Você tem que chegar ao triunfo de forma gloriosa. Né? Então, este é o foco principal. Perfeito, perfeito. Eu queria deixar aqui que o Gabriel sempre foi o poeta da turma também durante a graduação e durante a pós-graduação, inclusive a dissertação dele, em todas as páginas tinha uma frase poética. Então é bonito, é gostoso, porque essa outra parte do pesquisador também que algumas vezes fica perdida, mas assim, nós temos as nossas preferências pessoais também, né? Por exemplo, às vezes vocês podem ver alguns livros aqui em cima e eu adoro ler também. O meu tempo livre é para ler e assistir séries. Então, o Gabriel era para fazer poemas. Mas é muito, muito bom falar sobre tudo isso, né? E eu acho assim que é bastante interessante também dizer para a galera que é muito importante você procurar o laboratório em que você se interessa por aquela área e tentar um estágio, ficar ali algumas semanas conhecendo o ambiente, conhecendo a pesquisa daquele professor, conhecendo as áreas de atuação ali, porque isso pode te dizer se você realmente vai gostar do que faz ou não. Já desde o começo você já tem ali uma direção um pouco maior se você realmente quer fazer aquilo, né? O estágio é fundamental, né? Você deixa de formar, a pessoa vê você pelo nome, vê pelo currículo, mas e aí? Como esse funcionário, mas como esse pesquisador é? Como ele trabalha? Vamos ver. Então, o estágio é fundamental para o conhecimento. Então, tanto para o responsável do laboratório, né, para te conhecer, tanto para você, para conhecer o ambiente que você gostaria de fazer pesquisa, de pós-graduação, e conhecer o orientador. Às vezes, o orientador seja currículo extraordinário, mas não é um orientador. E, às vezes, você tem um orientador, uma informação simples, só que é o orientador. Eu, no meu mestrado, tive esse prazer de ter uma orientadora, de O maiúsculo, né? E continuei também na pós-graduação com doutorado com orientador de O maiúsculo e orientadores, né? Da pessoa ali da microbiologia, a professora Thaís, excepcional, o professor Mário, excepcional, e a professora Flávia. Então, graças a Deus, o meu orientador também, o Matheus, excepcionais. Então, não são todos que têm essa sorte. Eu tive. Então, é para você conhecer as pessoas que estão ali e as pessoas te conhecerem. Então, o estágio é fundamental. Exatamente. E um outro tópico também que eu gostaria de conversar é sobre o aluno de graduação particular estar inserido numa instituição pública para pós-graduação. Isso aconteceu com você, né? E quais são os desafios? Isso é possível? É possível, eu sou a prova disso, mas assim, é uma mudança um pouco drástica. Né? Nós temos cobranças diferentes aí. Né? Cobranças, uma faculdade particular tem um nível de cobrança diferente de uma faculdade pública. Né? Principalmente quando você tem notas, né? Como fala o MEC, ele tem notas dependendo da pós-graduação. Variam de 3, né, que é o menor, a menor nota, até a nota máxima 7. Isso vai se duplicando as exigências. Você tem um programa nota 3, não tem como, não digo assim, o nível de pesquisa ou de professores. Sim. O nível de pesquisa ou de professores pode ser a categoria 3 muito melhor do que o de uma categoria 7.
Mas eu falo de exigências, né, governamentais cobrança, e né? isso da faculdade. Por exemplo, a Uniara acho que é 4, né? É 4. Mas, às vezes, a Uniara, uma outra faculdade que tem nível 7, por exemplo, não tem professores e um nível de pesquisa tão qualificado como a Uniara, que tem um nível de professores e conhecimento, a área de pesquisa extraordinária. Né? Eu tenho certeza que essas notas vão subir drasticamente, porque é um programa novo. Né? Exato, exato. Então, há uma diferença aí, porque é uma particular e outra é pública, só que essa, você consegue se adaptar. Eu estou me adaptando. Né? A gente erra, né? Mas a gente precisa aprender. E a gente aprende com os erros, né? E as pessoas que estão ali estão para te informar, estão para te ajudar. Então você vai ter colaboradores, né? Então é possível, né? Eu sou prova disso, né? Basta você querer. Se você ficar pensando em, será que eu consigo? Se você ficar nesse será, você nunca vai ter a certeza, nunca vai conseguir. Né? Então tente, persiste. E, Gabriel, você pode nos falar um pouquinho sobre o seu projeto atual? Com que você vai trabalhar no doutorado? Eu mantive um pouco da parte do mestrado, que mudou algumas coisas, como a amostra, né, substâncias a gente utiliza em micro-organismos, né. É focado, né, o mestrado foi focado também a nanotecnologia, né, a gente utiliza ali usou substâncias naturais, produtos naturais, né, plantas, Sim. né, ao auxílio nanotecnológico, né, que são estruturas muito pequenas, né, para avaliar a atividade delas contra infecções, né, bacterianas e fúngicas. Né, mas avaliamos também a parte mutagênica, né, genotóxica dessas amostras. O doutorado emendou um pouco a nanotecnologia também, só que aí já partiu para um lado de fármacos já consagrados, né, com o objetivo aí de diminuir toxicidade, né, diminuir a nefrotoxicidade, né, os efeitos colaterais que esses fármacos causam. E potencializar ainda mais a ação microbiana desses fármacos, né? Interessante. Porque a gente sabe, esses fármacos têm um histórico tóxico para a saúde. Então, o nosso objetivo, como eles são ainda quase únicos, né, na área da microbiologia, na área fúngica, né, especificamente, e ainda não saíram novos fármacos, nós estamos tentando utilizá-los para melhorar a sua ação, né, principalmente contra micro-organismos que são assim mais recentes, né, micro-organismos que não têm ainda um conhecimento tão aprofundado e que pode futuramente ser pandemias também. Então esse é o nosso foco, né, eu digo nosso projeto porque são várias pessoas envolvidas, não digo meu projeto, mas eu digo nosso projeto, são várias pessoas envolvidas aí. Isso na pesquisa também é muito importante, porque o trabalho nunca é só seu, né? A gente nunca faz nada sozinho. Inclusive, Exatamente. você falou sobre pessoas apoiarem, sobre coorientação. Eu não tive de fato um coorientador, mas eu posso dizer que o Gabriel foi meu coorientador, porque ele estava um ano antes de mim no mestrado e quando eu entrei, ele me auxiliou em muitas coisas, me ensinou muitas coisas. Então, na pesquisa, é fundamental esse network, é fundamental esse aprendizado em se relacionar com as pessoas, né? E outra coisa, o Gabriel comentou sobre genotoxicidade. Vou deixar claro aqui que algumas das vezes você faz um ensaio celular desse composto e ele não apresenta toxicidade contra as células. As células podem ser humanas, é o que nós chamamos de citotoxicidade. Entretanto, se você analisa esse componente ao longo de um certo período, ele pode ocasionar uma mutação genética. Ele não mata a célula, mas ele pode ocasionar uma mutação genética. O laboratório que nós viemos da Uniara, ele era o carro-chefe desse laboratório, era esse teste genético através do ensaio de Ames, alguém já pode ter ouvido falar. Então, nós analisávamos não só a citotoxicidade desses componentes, como também o potencial dele em causar uma mutação genética ao longo do tempo, né? Então, é bastante interessante nós vemos que, às vezes, um medicamento, até o Gabriel falou, para poder utilizar medicamentos já disponíveis no mercado. E algumas das vezes nós não sabemos o tempo que isso leva. É só criar um medicamento, nós pensamos.
mas em média o medicamento no Brasil, para estar disponível no mercado, ele leva 10 a 15 anos, né? Isso mesmo, né, Gabriel? Me corrija se eu estiver Exatamente. errado. De 10 a 15 anos. Então, utilizar o que nós temos disponível, o que nós vimos agora na crise com o Covid também, vários medicamentos, nós temos isso, nós temos aquilo, vamos ver se isso tem uma certa efetividade contra esse vírus, é justamente ele tentar ganhar tempo contra a doença, né? E é interessante nós falarmos sobre isso porque algumas das vezes as pessoas não têm essa noção, essa ideia de que tem essa demora, tem esse processo de aprovação pela Anvisa e é necessário também seguir protocolos da FDA nos Estados Unidos. Então nós precisamos assim analisar todos esses pontos de importância da pesquisa no país, né? Eu quero te agradecer demais, demais por esse reencontro aqui. Há um tempo nós não nos víamos, por esse bate-papo gostoso e acredito que todas as pessoas que forem nos assistindo vai também tirar algum proveito disso. E o Gabriel assistiu o meu primeiro vídeo e disse, olha, eu quero participar também, fiquei muito feliz com isso. E acho que é realmente esse o caminho, é o que eu espero de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Vocês querem conversar comigo? Bora conversar, tô aqui esperando vocês, vamos marcar um dia. Tem um e-mail da nossa página, é só me mandar através do e-mail, nós vamos conversando, vamos alinhando. E Gabriel, te desejo muita sorte nessa nova jornada. Muito obrigada, até por essas palavras de esperança para as pessoas que estão aí saindo de uma universidade particular e pensando, eu não consigo, eu não posso. E você é a prova viva disso. Se você quiser, você consegue, você pode, você enfrentará barreiras e dificuldades, como o Gabriel disse, mas cabe a você superar todas elas. E eu acho que é isso, que esse é o intuito desse canal, mostrar para vocês o que nós fazemos, não nós biomédicos, o que nós pesquisadores, o que nós profissionais fazemos e também mostrar os caminhos que a biomedicina, que hoje apresenta 30 habilitações e nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo, e dizer para vocês, é possível, é possível. E muito obrigada, Gabriel, espero que a gente possa se rever em outras ocasiões e sorte, muita sorte nesse novo trabalho. Nádia, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer imenso revê-la, né? Eu te desejo muita, muita sorte nessa nova jornada aí, né? Uma pessoa maravilhosa, alegre, né? Muito amigável, né? Espero que essa distância física, mas a distância de alma sempre próxima, né? Eu queria deixar uma mensagem, não somente para os biomédicos, mas qualquer profissional, né? Não somente da área da saúde, mas de qualquer tipo de área, né? A gente tem muitas paredes, muitas barreiras, muito muro construídos. A gente precisa construir mais pontes. Então, seja diferente. Não construa pontes, não construa barreiras, muros, construa as pontes. Emenda algo ao outro, né? A gente sempre precisa do próximo, né? Não deixe que as pessoas te influenciem para o lado negativo. Pelo contrário, leva o positivo para as pessoas negativas, né? Não deixa que a escuridão te domine, né? Deixa que a luz de si se domine. E leve luz para onde está escuro. Então, seja diferente. Ser diferente é extremamente importante, né? Então, tenha fé, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível se você correr atrás. Não fique parado. Você já tem um não. Um não você já tem. Então, se você já tem um não, você tem que ir atrás de quem? Do sim. Então, eu quero fazer graduação, eu quero fazer biomedicina, pois vá, faça a prova na faculdade pública. É difícil? É difícil. Mas impossível? Não, não é impossível. Não é impossível porque você tem provas de gente que já fizeram, gente que fez e que estão fazendo. Mas eu quero fazer uma particular? Faça uma particular, né? O que faz a universidade não é a universidade, é o aluno, né? Então, se você quer, você consegue. Não fique só com não. Vai com sim. Mas eu levei o não. Levou o não, né? Você já tinha um não, recebeu o outro. Vai atrás do outro, sim. Um dia você vai conseguir.
O único espaço em que a escuridão vence a luz é em um buraco negro. Exatamente. 3 hours later.